Já tinha música ou essa talvez Não. tenha sido a primeira? Essa foi a minha primeira. A primeira foi na Arthur Nogueira que eu fiz aquela composição, Tá. mas era muito Sim, ruim. sim. Tá. Eu não era compositor, então eu fiz isso. Mas, cara, do alto da pedra e tal. Explica aí como que. Não, Qual que é a ideia, cara? Eu não lembro. Não lembra? Sério mesmo, cara? Eu nunca lembro as minhas composições. É sério Porque, mesmo, sabe? cara? Eu raramente lembro por que eu fiz uma música ou outra. Mas eu fiz a música e tal, e eles tinham esse conceito, olha, a gente fala hoje de uma maneira mais... Eles usavam essa palavra, né? Mais subjetiva. O que é uma maneira subjetiva? É isso, assado tal. Mas o objetivo é não falar direto. Não, o Lerão, em especial, tinha esse apelo muito com Deus. Ele sempre lidou com Deus como um amigo. Então, sempre que ele rezou para Deus, as orações do Rogério, hoje eu não sei como são, mas elas sempre eram: Senhor, obrigado pela sua presença, que você abençoe. Então, sempre foi. Então, essa era a linguagem do Rogério. Sim. Entendeu? Então, quando eu fui compor, eu já tinha absorvido isso. Porque já tinham 6 meses de banda, então a gente rezava sempre antes do ensaio, e a gente se encontrava e ia para as missas, depois para os grupos em Campinas, tudo tal. Entendeu? Então, olha só, todo esse Guilherme e tal, essa parte de composição começou lá em Dual da Pedra, fazendo o que era uma direção. Era uma direção. E depois veio o disco, depois do Inverno, que teve todo esse apelo, e aí foi onde eu entrei como compositor. Por quê? Porque eu era o único que trabalhava com música na banda. Entendeu? O Rogério Feltrin trabalhava no mercado da família. O Eduardo Faro trabalhava numa empresa de tecnologia. Os caras não eram dedicação total. Nada. Trabalhava numa empresa de tecnologia. O Wellington Greve, ele na época trabalhava no restaurante do pai. E trabalhava em outras coisas e tal. Então, nenhum deles tinha tempo para ir para lá. Para fazer música e tal. E o Heraldo, na época da Codimuk, ele falava assim: cara, a gente precisa lançar um CD assim, assado, tô abrindo meu estúdio pra vocês. Então, o que aconteceu? Apareceu o Guilherme tendo que compor. Olha só. Entendeu? Mas eu tinha um senso assim, cara, eu não quero compor sozinho. Então, eu ia lá, compunha música. Então, por exemplo, Dal da Pedra, né? Eu falei assim, ó, eu sempre fiz a melodia antes. Entendeu? Cantava, imitava inglês, aquela coisa. Então, e aí depois eu colocava a letra. Então eu coloquei a letra, eu falei, Lerão, quer colocar a segunda estrofe? Então todas as minhas músicas divididas com os caras, elas sempre foram... A maioria das vezes começava com a melodia. Não, sempre. Sempre com a melodia. Poucas músicas comecei com a letra até hoje. Sempre melodia. Então, assim, ou parte da melodia, e depois eu fui desenvolvendo, e aí depois pus a letra. Então, era isso. Entendeu? Então, tipo, eu chegava com a banda e tal. Ó, eu fiz uma música assim, assado. Quer compor a estrofe 2? Então é assim que nasciam as parcerias. Então a gente nunca sentou para compor. Isso nunca existiu. A gente não compunha no ensaio. Alguém sempre trouxe uma música e tal. Entendeu? E na Codimuk, esse primeiro disco com Rosa, também foi dessa maneira. Porque eles trabalhavam. Então fui eu que fiquei lá. Então, eu aprendi como produzir um disco com o Fábio Henriques, que foi o produtor, depois do Inverno, gravando muitos dos instrumentos lá. Então, naquela época ainda, o Rogério ainda foi pro estúdio, gravou baixo, o Duzinho ainda foi, gravou guitarra e tal. Mas isso foi se perdendo com o tempo, porque a coisa começou a profissionalizar, e até 2006, 2007, eles ainda tinham o trabalho deles. E até então, já era o Acústico 2, entendeu? Acústico 2 eu gravei todos os instrumentos. Como assim, cara? No estúdio você grava instrumento por vez. Você gravou todos os instrumentos? Sim. Menos a bateria na época. É porque os caras não tinham como ir Não lá tinha gravando, como, você não era tinha full time como. ali e tudo. Não tinha como. A gente só profissionalizou quando nós lançamos o acústico e ao vivo e a Som Livre se interessou. Ali, naquele ano, nós fizemos 154 shows. Então era impossível. Na metade... 154 Foi. E olha só que coisa. Metade desses shows eram de contratantes lá de trás. E a gente já estava com o empresário. Eram tudo shows que na época, por exemplo, era um cachê já exorbitante, tipo, gente, já a galera evangélica e tal. E o nosso show era 2.000. E a gente cumpriu a agenda. Então metade, assim, 1/3 dessa agenda, nós... íamos com cachê 2.000, a gente voava. Nem sempre era estrutura que é necessária. A gente fazia 3 conexões em Brasília. Até 3 conexões sempre em Brasília. Então, cara, a gente passou, assim,
uns 40 shows dormindo no chão de aeroporto para aeroporto. De aeroporto para aeroporto. Talvez Então, esses primeiros contratos aí, talvez quando estourou ali do Alto da Pedra... Do Alto da Pedra, aí depois veio o Depois do Inverno, aí depois veio Casa dos Espelhos, que inclusive foi gravado no Hop Hari, e logo depois o Summer Beats entrou com toda a história dentro do Hop Hari. Sim, entendi. E aí a gente fez o primeiro Summer Beats no Hop Hari. A minha história com o Summer Beats é muito bacana, mas a gente chega lá. Não, vou falar. Tá muito frio pra você, cara? Não, congele, por favor. Ah, é? Porque esse aqui tá morrendo, coitado. Congele. Eu disse, meu Deus, ele tá aqui com tudo lá. Parafraseando o Patrick Estrela, os gordos têm gordura. Oh, que maravilha. Olha, eu quero aproveitar, cara, o papo tá muito bom aqui, tem muita coisa pra gente conversar. Se deixar, a gente vai... É complicado. E é pra deixar mesmo, né? Vamos lá.